Gente, boa noite. Obrigado por todo mundo presente aí. Colegas, né, e Ana, não tinha falado ainda, Liliana, os outros eu já mencionei aí. Hoje a gente tem o prazer de receber o colega Marcos Vinícius Tarquínio, que é graduado em Pedagogia, pós-graduado em Psicanálise, mestre em Educação e Formação Humana e atua como assessor da Diretoria de Inovação e Metodologias do Programa da UFMG. E nos deu a honra de participar lá na formação, né, no, no IEPS, acrescentando muito lá nos nossos estudos com o seu conhecimento, e hoje vai esticar mais ainda para a gente aí sobre o Laplanche. Marcos, fique à vontade. Tá, joia. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Para aqueles, para aquelas que eu não dei boa noite ainda. Queria agradecer muito a Luiz por essa oportunidade. É, para mim é muito importante poder falar também um pouquinho das minhas leituras, dos meus estudos, das minhas vivências e exercitar também a fala. É a fala tão importante para a psicanálise, né? Inclusive no processo de transmissão da psicanálise. Eu ainda sou um psicanalista em formação. Eu acredito que todos nós somos. Na verdade, o processo de formação do psicanalista ele não tem fim. Então, quando o Aloysio me perguntou se poderia me caracterizar como psicanalista, eu falei, não, coloca como psicanalista em formação, que eu me sinto mais à vontade. Então, eu agradeço demais, agradeço a todos vocês que estão aqui. E que eu espero que essa noite seja uma noite mais de conversa mesmo, né? Não tem nenhuma posição de mestria aqui. Muito pelo contrário, né, nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito do Laplanche. Obviamente, não tem como a gente esgotar o assunto, é um assunto complexo, é uma teoria complexa, e obviamente eu não domino completamente o Laplanche, mas eu tive uma entrada, principalmente no meu curso de pós-graduação na UFMG, os professores, a maioria deles eram laplanchianos, então eu tive essa entrada, né, que eles acabaram orientando a formação que eu tive na UFMG é, pelo Laplanche. Não só pelo Laplanche, mas como todos tinham uma pegada laplanchiana, acabou que eu tive um contato um pouquinho maior com a teoria do Laplanche. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa teoria. Então, eu espero que vocês participem, que vocês perguntem, que vocês indaguem a respeito dessa teoria, para a gente construir um conhecimento, construir uma compreensão coletiva aqui do Laplanche, das relações dele com a teoria freudiana e também com o Lacan, já que o Lacan foi essencial, principalmente na escolha do Laplanche pela psicanálise e, inclusive, na escolha de formação. E a gente vai ver que o Laplanche ele é uma dissidência teórica do Lacan, mas ele nunca deixou de criticar Lacan. É a prova que Lacan era muito importante para o Laplanche, e assim como o Lacan também nunca deixou de tentar dar respostas teóricas para o Laplanche ao longo também da sua construção teórica. Né? Estava conversando com a Luísa aqui no início, e eu estava elogiando a escolha da imagem que o Aloysio fez. Essa imagem, ela se chama Bacante e o Menino Fauno. Ela é do Frederick William MacMonnies. Ele é um escultor, é um artista plástico, final do século XIX, americano, mas é uma escultura no estilo francês, porque é o que predominava, inclusive dos Estados Unidos na época. E é um tema recorrente. O Frederick William, ele não é a única escultura que tenha uma bacante com um menino fauno no colo e um cacho de uva, de uvas na outra mão. Por que essa escolha do Luiz foi tão pertinente? Né? Bacante, pessoal, ela e o Ângelo está aí, né, para me ajudar. A Bacante, ela era uma sacerdotisa do culto a Dionísio, né? E ela oficiava esses cultos, participava dos bacanais, dos ditirambos, participava é, de forma muito significativa, né? Ela oficiava mesmo o culto a Dionísio,
E elas eram mulheres sacerdotisas, e depois esse nome bacante aí acabou sendo usado como uma mulher dissoluta, né? Uma mulher de vida desregrada. Dionísio era um deus para os gregos chamado Dionísio, mais tarde incorporado pelo panteão dos deuses também dos romanos, por uma transliteração de Bacos para Bacchus, virou Baco, mas o Baco, né, é o Dionísio, deus grego, é um deus grego que e também romano, incorporado no panteão romano, que era um deus do vinho, mas era um deus também das excitações, dos excessos, do êxtase, das festividades. Então, porque um dos elementos da propriedade da escolha do Aloysio tem muito a ver com a questão do papel das excitações no processo de sedução generalizada em Laplanche. Aí a gente vê aí que a Bacante ela está com o menino Fauno. O Fauno também é uma divindade, né? É uma figura mitológica. E eu estava vendo o Fauno, ele é mais próprio da mitologia romana do que grega. O grego, a mitologia grega tem é, vários personagens mitológicos que acabaram constituindo e dando respaldo ao fauno na mitologia romana, né? O fauno ele foi tirado de uma figura de um rei da região do Lácio, era um rei que incentivou muito a agricultura na Itália e um rei também que parece que trouxe a flauta, né? Incorporou a flauta no, nos instrumentos que eram tocados, né? E acabou sendo transformado, né, numa divindade que era protetor da fecundidade das mulheres, da terra, das hortaliças, né, e dos rebanhos. Então a gente tem aqui uma cena de sedução. A gente tem uma Bacante, que era uma sacerdotisa, né, de Dionísio para os gregos e Baco para os romanos. Ela tem ali um cacho de uva nas mãos, e ela apresenta esse cacho, a gente vê que o menino Fauno ali está absolutamente seduzido pela imagem, é como se ele estivesse participando de alguma forma do ofício ali do culto a Dionísio, e ele tivesse tomado também para um alto grau de excitação aí, né? Dos excessos das festas, do êxtase, e a gente tem aqui uma cena de sedução, e a gente vai ver o quanto a questão da sedução e a questão das excitações que envolvem esse processo de sedução é importante em La Planche. Então a escolha, Aloysio, foi muito apropriada. O que eu sinto, pessoal, em relação a Lacan e a Laplanche, que há uma certa resistência dos laplanchianos a Lacan, porque o Laplanche é uma dissidência teórica e prática de Lacan, e também uma resistência dos lacanianos em relação à teoria laplanchiana pelos mesmos motivos. E eu vivi isso de forma prática. Né? Eu vivi isso quando, na minha formação no FMG, com professores, né? Paulo César de Carvalho Ribeiro, Maria Tereza de Melo Carvalho, o Fábio Belo, que a gente conhece bastante, que é laplanchiano, o Verlaine Freitas, que foi meu orientador. E essas pessoas têm críticas muito fortes a partir de Laplanche, a teoria de Lacan. E é engraçado também que eu sinto no próprio IEPS, que é uma escola que tem uma orientação lacaniana muito forte, certa resistência a Laplanche. Eu senti isso ao longo da nossa própria formação, né? Toda vez que eu trazia alguma coisa de Laplanche, tinha um movimento de desconforto, né? E muitos me perguntavam, mas você é laplanchiano? Eu, na verdade, eu não, eu não digo que eu sou lacaniano, laplanchiano, freudiano, acho que todos somos, né, porque ele é o tronco. Eu procuro fazer várias leituras de vários psicanalistas, de vários teóricos, mas eu tento evitar sempre duas coisas, né, o ecletismo e o dogma. O ecletismo é você tentar conciliar teorias que são contraditórias nos seus termos. Então, não tem como você usar coisas que são contraditórias, é um erro até lógico, e querer conciliar duas teorias que têm diferenças muito significativas. E o dogma é você querer é, dar uma característica hipostática, né? Você tentar transformar numa realidade concreta aquilo que é uma teoria, você absolutizar essa teoria.
Então eu não sou laplanchiano, não sou lacaniano, freudiano todos somos, e eu transito, né, tento transitar, evitando o ecletismo e o dogma por todas essas teorias psicanalíticas. Agora eu estou tentando passar aqui, beleza. Então, pessoal, eu sei que é um pouquinho exaustivo, mas para que a gente conheça um pouquinho do Laplanche, a gente vai passar bem rapidamente aqui por algumas notas, né, notas biográficas e bibliográficas. O Laplanche, ele teve uma vida riquíssima, vocês vão ver, e não só no campo da psicanálise, né? Ele nasceu em 21 de junho de 1924, em Paris. Ele estudou filosofia em Harvard, 1946 a 47. Vocês vão ver que para o Laplanche a questão da psicanálise dentro da universidade ela é muito importante. A gente sabe que o próprio Freud e Lacan também eles tinham certa resistência a processos de institucionalização da psicanálise e até mesmo, né, quando a gente vê nas teorias dos discursos do Lacan, ele apresenta o discurso do mestre e o discurso do universitário, que não são discursos próprios só da universidade, mas que marcam muito o discurso universitário. Né? O discurso do mestre é o discurso do poder e o discurso universitário é o discurso do saber. E a gente sabe o quanto que há uma crítica do Laplanche a esse tipo de orientação discursiva, né? Mas o Laplanche não. O Laplanche ele levou mesmo, trabalhou muito a questão da psicanálise é, na universidade. Isso para ele foi muito significativo. Ele produziu muito, né, dentro da universidade. Na Universidade Americana, ele conheceu Lowenstein, que era analista de Lacan, em 1947. O Laplanche faz análise com Lacan, incentivado por ele, faz medicina e sua formação psicanalítica. Olha para vocês verem, né, como o Laplanche foi importante. Ele mudou os rumos da formação do Laplanche. Ele aconselhou o Laplanche a fazer medicina, e o que o Laplanche acolheu, e a começar a sua formação psicanalítica. Sua tese de doutorado ela foi defendida em 1959, foi o único trabalho de cepa lacaniana, e o trabalho se intitulou, né, Höllerin e a questão do pai. A partir desse trabalho, há uma dissidência do Laplanche em relação ao Lacan, a gente vai ver alguns pontos dessa dissidência, e foi o único trabalho mesmo orientado pela teoria lacaniana. A partir daí, ele construiu seu próprio caminho, inclusive a partir de críticas à obra do Lacan. Em 1960, quase sincronicamente seu trabalho lacaniano, Laplanche escreve com Serge Leclerc, no Congresso de Bonneval, o texto O Inconsciente, um estudo psicanalítico. Esse trabalho pode ser lido como uma crítica e uma ruptura em relação ao pensamento de Lacan. Vocês veem que, concomitantemente, né, a ele apresentar uma tese de doutorado de cunho lacaniano, ele já apresenta no Congresso de Bonneval, junto com Serge Leclerc, uma obra que já apresenta dissidências e discordâncias em relação ao Lacan. As referências a Lacan ao longo da obra do Laplanche são quase sempre de ordem crítica. Aqui está dando um gapzinho aqui em relação à passagem dos slides. Pronto. Então, a gente vai ver alguns elementos dessa crítica, dentre outros, tá? Existem outros elementos, mas a gente vai ver aquilo que é de mais significativo entre as principais divergências entre o Laplanche e o Lacan. Essa divergência aqui é fundamental. A gente sabe da máxima lacaniana de que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Isso aí a gente repete recorrentemente quando fala de Lacan. A gente sabe que o Lacan ele foi muito influenciado, determinantemente influenciado pela linguística do Saussure, que era estruturalista, que era uma linguística estruturalista, e também pelo estruturalismo antropológico do Lévi-Strauss. Tá? E o Lacan ele coloca para a gente, né,
que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Tá? O Laplanche ele fala não, não é bem assim. Na verdade, para que seja desenvolvida a linguagem, o inconsciente é uma condição primária. Tá? E ele fala que o inconsciente ele não pode ser formado e estruturado a partir de uma linguagem, porque ele é formado a partir de elementos que são pré-linguísticos. Tá? Inclusive, são elementos, esses elementos pré-linguísticos, que são anteriores à questão do significante. E ele traz, né, para essa discussão, né, um conceito do Freud, né, que é o Sache-Vorstellung, que é a questão das representações de coisa. Essas representações de coisa, que o Laplanche mais tarde vai chamar de representações coisa, e a gente vai entender por quê, ele fala que são elementos pré-linguísticos. Tá? E esses elementos que vão formar o inconsciente. São essas representações coisas, a partir delas que o inconsciente vai ser estruturado. Então, como elas são pré-linguísticas, como elas são representações coisa, e não exatamente significantes, a gente não pode partir dessa premissa de que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Então, essa é uma das discordâncias mais fundamentais do Laplanche em relação ao Lacan. Outra coisa, né? Quando o Lacan traz também as questões dos discursos, né? O, o, o Lacan ele fala o seguinte, né? Que o nosso inconsciente, a formação do nosso inconsciente tem uma influência constitutiva a partir da alteridade. A gente vai ver isso um pouquinho mais a fundo depois, né? E que a constituição do inconsciente a partir da alteridade, é a constituição da própria subjetividade e da sexualidade a partir do outro, ela não se dá somente por via discurso e nem primeiramente e nem fundamentalmente via discurso. Ela se dá por um processo de sedução originária, que a gente vai ver o que é, que inclui linguagem não verbal. Então a gente viu que não se estrutura como uma linguagem, porque antes mesmo, né, do significante fundamental, a gente tem elementos pré-linguísticos, que são as representações de coisa, e antes mesmo da questão da influência do discurso, da constituição do sujeito a partir do discurso, a gente tem um processo de sedução originária que inclui elementos de linguagem não verbal. Então, é uma crítica que as duas críticas estão muito relacionadas, que o Laplanche apresenta em relação ao Lacan. E baseado, né, no Sache-Vorstellung, que é a questão das representações de coisa que o próprio Freud já trazia. Outra questão, outra crítica diz respeito à questão da fantasia originária. A gente vê, tanto em Freud com Lacan, primeiro em Freud e depois retomado por Lacan, a questão de fantasias originárias, essas fantasias fundamentais. Para o Freud, tinha um fundamento filogenético. Quer dizer, na história evolutiva dos indivíduos, essas fantasias se constituíam filogeneticamente. Fantasias como o pai primevo, como a castração, como o Édipo. Então, essas fantasias elas tinham caráter para o Freud filogenético, que fazia parte do processo evolutivo, e essas fantasias eram instiladas nos sujeitos, e os sujeitos começavam a estruturar a sua psique a partir dessas fantasias. E elas eram originárias porque filogeneticamente elas eram constituídas a partir do processo evolutivo de uma espécie, ou da nossa espécie. O Lacan, ele continua trabalhando com a questão da fantasia originária, com as fantasias originárias, né, apresentadas pelo Freud, a questão da cena primitiva, a questão da castração, a questão do Édipo. Só que a perspectiva do Lacan já não era mais a questão da filogenética. Ela continuava impessoal, continuava transcendente, mas era baseada numa ordem simbólica universal, a partir da premissa do inconsciente estruturado como linguagem. Né? Então, o sujeito ele é determinado subjetivamente a partir de uma ordem simbólica universal. E a perspectiva do Lacan continua transcendente, não mais filogeneticamente, mas a partir de uma ordem simbólica. Né?
A gente vai ver mais tarde que o próprio Lacan ele escapa um pouquinho dessa questão da ordem simbólica como uma determinante subjetiva, quando ele vai trabalhar o conceito de letra, o conceito de objeto A, o conceito de gozo e o conceito de real. Mas isso aí a gente vai retornar um pouquinho mais tarde. Para o Laplanche, ele fala o seguinte: não há nada de transcendente nas fantasias. Essas fantasias ditas originárias, elas não passam de enredos narrativos. Eles são esquemas narrativos imaginários e não são nem estruturais, tão pouco transcendentes. Essas fantasias elas vão sendo produzidas a partir de tentativas de tradução, e essa tradução, essa tentativa de tradução, ela é feita pelas crianças, crianças que são invadidas pelo inconsciente do adulto, pelos conscientes, é, pelos conteúdos inconscientes do adulto, que ele chamava de, primeiro chamou de significante enigmático, depois começou a chamar de mensagens enigmáticas, a gente vai ver também isso mais tarde, e que essas fantasias, elas não tinham caráter estrutural nem transcendente, mas são formas, são esquemas narrativos, são formas narrativas de tentar traduzir é, a quantidade de excitação que era infligida à criança pelos conteúdos inconscientes dos adultos, que ele chamou de mensagens enigmáticas. Então, são tentativas de tradução. As fantasias são produzidas a partir dessas tentativas de tradução desses conteúdos inconscientes, do inconsciente do adulto, que invade a criança num processo de sedução generalizada. E a gente vai ver como esse processo se dá também, segundo o Laplanche. Então, a questão da cena, a questão dessas fantasias, que para o Laplanche não são estruturais, tão pouco transcendentes, mas são esquemas narrativos, ele fala também que não tem um sujeito definido. Há um sujeito que flutua nessas narrativas, nessas fantasias, tá? Nessas construções imaginárias. Esse sujeito, ele pode figurar na fantasia como um roteiro de múltiplas entradas. Então a gente vai tentar entender isso aqui um pouquinho a partir de um excerto do próprio Laplanche. Tá só demorando a passar um pouquinho aqui, tá, gente? Isso. Então vamos lá. Isso aqui é um excerto do Laplanche e do Pontalis. E ele coloca a seguinte cena: um pai seduz uma filha. Tal seria, por exemplo, a formulação resumida da fantasia de sedução. A marca do processo primário não é, nesse caso, a ausência de organização, como às vezes tem sido afirmado, mas esse caráter particular da estrutura. Ela constitui um roteiro de múltiplas entradas, no qual nada diz que o sujeito encontrará de imediato o seu lugar no termo filha. Ele é possível fixar-se igualmente em pai ou até mesmo em seduz. Para o Laplanche, há uma dispersão subjetiva. Quando se tem uma fantasia, ela não está estruturada em cima de uma fixidez de papéis, de uma fixidez subjetiva, mas numa flutuação, numa dispersão subjetiva. Então, quando a gente tem ali uma cena que é um pai seduz uma filha, o pai, de repente, ele flutua para o lugar de filha, a filha para o lugar de pai. É, o pai seduz, mas de repente não o pai seduz, a filha seduz. Então essa flutuação, ela não permite essa estruturação do inconsciente também como um sujeito do inconsciente fixo, mas um sujeito que flutua, é um sujeito que está disperso. Então o Laplanche ele questiona muito também essa questão do Lacan em relação ao sujeito do inconsciente. Ele por causa dessa dispersão subjetiva e dessa não estruturação como linguagem, ele também coloca em xeque a questão do sujeito do inconsciente, colocado pelo Lacan. O interessante é que essa dispersão subjetiva, essa flutuação, ela aparece também em Lacan. Quando Lacan desenvolve o conceito de semblante, que ele aparece em diversos momentos da teoria do Lacan, e ele varia também um pouquinho em termos de significação, mas aquilo que aparece, por exemplo, nas formas de sexuação do Lacan,
quando ele coloca ali na tábua de sexuação homem e mulher como semblante, quer dizer, nem o gênero, nem a anatomia determina papel de homem e mulher. É ali que ele traz o conceito de semblante não como uma falsificação, mas como um shifter, ou seja, como um pronome. Quer dizer, aquilo que tem um valor posicional. Homem e mulher, o masculino e feminino, ele pode flutuar. Assim como nessa excerto do Laplanche aqui, que ele fala da dispersão subjetiva, também ali, nas formas de sexuação, é, ela funciona como uma partícula de linguagem pronominal. Depende do lugar que ela está no discurso. Homem e mulher, masculino e feminino, depende das relações de enunciado e enunciação no discurso. Ela pode também flutuar. É o que o Lacan coloca quando ele vai trabalhar a questão do semblante nas formas de sexuação. Tá? Então, por exemplo, quando ele fala nas formas de gozo, ele coloca que não necessariamente o homem vai gozar de uma forma essencialmente fálica, nem a mulher de uma forma fálica, mas eles podem gozar de forma fálica. A mulher apresenta uma outra perspectiva de gozo, né? Que é um gozo místico, um gozo não todo, que não se enquadra dentro do gozo fálico. Então, há uma flutuação desses lugares constitutivos pela linguagem também em Lacan, a partir do semblante. Então, aí, onde parece que eles estão se distanciando, lá na frente eles se reencontram. Tá? Então, essa dispersão subjetiva, essa flutuação subjetiva, a questão do semblante em Lacan, a questão do valor posicional do semblante, de homem e mulher, de masculino e feminino, a questão das possibilidades de gozo diverso de um e de outro, traz também essa flutuação e essa dispersão subjetiva. Estou tentando passar aqui, tá, gente? Tá, beleza. Continuando aqui, mais um pouquinho, né, de notas biográficas e bibliográficas, em 54. Ele segue o Lacan, né, quando há aquela cisão, e ele se funda a Escola Francesa de Psicanálise, que se tornaria mais tarde a École Freudienne de Paris, o fruto do rompimento com a Société Psychanalytique de Paris. Só que 10 anos depois, há uma outra cisão. Em 1964, em desacordo com as orientações de Lacan, a gente já viu algumas delas, né? Ele funda o Laplanche, né? Funda com Anzier, Pontalis, Granoff, a Associação Psychanalytique de France, e ela é reconhecida pela IPA. Em 62, ele começa a lecionar em Sorbonne. A gente já viu que as inserções na universidade para o Laplanche é muito importante, e a convite do Daniel Lagache, sob a direção também de Lagache, ele escreve junto com Gerbertin Pontalis um trabalho de 10 anos, de 57 a 67, que é o famoso vocabulário de psicanálise que todos nós usamos e conhecemos, que é uma obra, a obra mais famosa, né, do Laplanche, junto com Pontalis, que é uma obra também de muito peso. Em 70, Laplanche funda o Centre de Recherche de Psychopathologie Fondamentale da Universidade de Paris 7. Ele dirigiu a tradução das obras completas de Freud do alemão para o francês. O Laplanche falava alemão fluentemente. Tá? Então, a partir daí, ele traz também uma noção muito importante, que é a questão da tradução, que a gente já começou a falar. Não só essa tradução que ele faz do alemão para o francês, mas como é importante no processo de sedução generalizado e de constituição subjetiva a questão da tradução. A gente vai ver o quanto isso é importante. O Laplanche, durante a Segunda Guerra Mundial, participou ativamente da resistência francesa. Vocês verem como a vida do cara foi muito rica, né? Ele participou, inclusive, ativamente do processo de resistência francesa durante a Segunda Guerra, junto com Castoriadis e o Lefort.
do grupo Socialisme and Barbarie. Em 66, Laplanche produziu vinho. Para vocês verem, mais uma questão, né? Ele tinha uma vinícola, o Château de Pommard, que era um castelo. Obviamente, o Laplanche ele veio de uma família abastada, né? O que permitiu ele se dedicar-se. Então, a gente sabe que são fatores múltiplos, né? Que permitem que a pessoa seja também produtiva no campo teórico, na produção de conhecimento. Ele produziu vinho, né, em 2009. Ele vendeu o Chateau de Pommard, que era um chateau que produzia vinho, né, de muita qualidade, e criou a fundação, o Jean Laplanche, destinada à divulgação da sua obra, né, e ao desenvolvimento da psicanálise. Em 92, Laplanche realiza as jornadas Jean Laplanche, nas quais reunia-se com um grupo de pesquisadores interessados na sua obra e muitos deles orientados por Laplanche em Paris 7. Desses professores com os quais eu estudei, o Paulo César de Carvalho Ribeiro e a Maria Tereza de Mello Carvalho foram orientadas pelo Laplanche, a partir dessas jornadas. O Laplanche foi casado com Nadine Guillot, depois Nadine Laplanche, desde 1950 até 2010, quando ficou viúvo. Laplanche faleceu aos 88 anos, em 6 de maio de 2012, o dia que coincide com o aniversário de nascimento de Freud. Aí é um fator, uma curiosidade aí importante. O Laplanche ele produziu uma série de problemáticas, né? Depois, quem quiser essa apresentação, eu mando. Quem estiver interessado, né, em estudar um pouquinho mais a fundo o Laplanche. Aí tem aí o período, eu não vou ler esse aqui, que vai ficar muito exaustivo. Ele trabalhou temas como angústia, castração, sublimação, o inconsciente e o id, a tina, que ele trabalha a transcendência da transferência, o Lapercu, e, e também esse outro aqui, que eu não vou arriscar o francês, mais do que eu já arrisquei, né? Então, fica a referência aí para a gente. Então, vamos lá. Alguns aspectos metodológicos importantes sobre a teoria da sedução generalizada, né? E da própria leitura que o Laplanche fez do Freud. O Laplanche ele propõe uma leitura sistemática do Freud. E o Fábio Belo ele traz uma questão muito legal, que ele fala que o Laplanche ele era um leitor talmúdico do Freud. Para quem não sabe, né, não tem familiaridade, o Talmud ele é uma interpretação sistemática da Torá. Então, o Talmud ele desdobra sistematicamente a Torá numa série de interpretações sistemáticas. Né? E o que o Fábio Belo quis dizer como o Laplanche como um leitor talmúdico do Freud? Porque ele tenta fazer isso com a teoria freudiana. Desdobrá-la numa série de interpretações sistemáticas que ele chama de método analítico. Mas é muito legal que a proposta do Laplanche é você interpretar Freud com Freud. Mas não só Freud com Freud. Interpretar Lacan com Lacan, Melanie Klein com Melanie Klein. Interpretar toda a teoria psicanalítica a partir dos elementos da própria teoria psicanalítica. O que ele chama de, metaforicamente, de fazer trabalhar a madeira, né? E ele fala assim, fazer trabalhar Freud. O que ele quis dizer? A gente sabe que a questão do trabalho é muito importante em Freud, né? O trabalho do sonho, o trabalho do luto, o trabalho de elaboração, de perlaboração. Ele fala o seguinte, para você interpretar um texto de Freud ou um texto psicanalítico, você tem que procurar no texto contradições, tensões, deslocamentos, recalcamentos, porque a teoria vai apresentar, assim como num processo analítico, a gente vai apresentar também essas contradições, essas tensões, esses deslocamentos, essas resistências, esses recalcamentos, a própria teoria psicanalítica também apresenta. Inclusive, o Paulo César Ribeiro, de Carvalho Ribeiro, um desses professores, ele produziu um livro que fala sobre o problema da identificação em Freud, da identificação feminina em Freud, que é um livro que eu recomendo para todos. E uma das teses desse livro é que a identificação feminina ela foi recalcada, né, na teoria freudiana. Não vou entrar nos pormenores desse livro, porque também é um livro muito denso.
Aí quem quiser se aprofundar, e foi a partir dessa metodologia, né, de tentar interpretar Freud com Freud e fazer aparecer todas as contradições, tensões, deslocamentos, recalcamentos, resistências, é que o Paulo César Ribeiro construiu essa tese de que a identificação feminina ela foi recalcada de certa forma na teoria freudiana, né? Então a gente tem um texto aí, né? Quem quiser se aprofundar nesse método, nesse aspecto metodológico, a gente tem o Interpretar Freud com Freud, que o Laplanche escreveu em 68, e também Derivações das Entidades Psicanalíticas, publicadas em 71. E aparece depois como anexo da edição do livro Vida e Morte em Psicanálise de 1970. Então, a teoria da sedução generalizada, ela não tem assim um termo inicial bem definido, e ela também é uma teoria inacabada. O Laplanche ele desenvolveu essa teoria até a sua morte, e o último livro que ele produziu foi O Sexual, que até o Aloysio colocou para a gente lá no grupo. E é um livro assim, muito bom, recomendo para vocês, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais na teoria do Laplanche.